Oi, pessoal, tudo bem com vocês? O bate-papo de hoje vai ser sobre a Santos Brasil, pessoal, a STBP3. Vou trazer para vocês uma atualização da empresa, nós vamos conversar sobre o mercado de container e também sobre os resultados da empresa nesse último trimestre, fora as análises dos indicadores, dividendos e suas perspectivas e projeções para o próximo ano. Antes da gente começar aqui, pessoal, já deixa sua inscrição aqui no canal e também um like, tá? As duas coisas é importante para o meu crescimento por aqui. Bom, pessoal, comentando então primeiramente sobre os resultados da empresa desse último trimestre, a gente percebe que os indicadores operacionais demonstraram uma crescente aqui, permanecendo a retomada de demanda nos principais fluxos. As movimentações de containers no resultado consolidado teve um crescimento de 23%, isso analisando trimestre por trimestre. Temos também os resultados do Tecon Santos, também teve a elevação bem parelha. Para Tecon Vila do Conde, teve uma queda já aqui, e Tecon Imbituba teve um crescimento bem relevante aqui. Sobre os seus indicadores operacionais agora, pessoal, a gente percebe que as armazenagens da alfândega teve um crescimento, os centros de distribuição teve uma queda bem relevante aqui, principalmente por conta da menor demanda de clientes do setor automotivo, ok? Quanto às movimentações de veículos e cargas gerais, os terminais de veículos tiveram uma queda de menos 19% e TCM de Imbituba teve uma queda de 43%. Isso levando em conta trimestre por trimestre, tá, pessoal? Para o terminal de veículo aqui, pessoal, os destaques ficaram para uma queda nas exportações por conta dos menores embarques para os países da América do Sul, e nas importações tivemos um aumento de 30% aproximadamente, principalmente de veículos leves. Para a TCG de Imbituba, o destaque foi por conta da maior ocupação do terminal com volume de containers. Analisando agora os seus indicadores financeiros, pessoal, a gente percebe que a sua receita bruta teve um crescimento aqui, sua receita líquida também, e, consequentemente, o seu EBITDA, margem EBITDA e lucro líquido teve um crescimento muito relevante aqui, analisando o segundo trimestre de 2023, ok? Os principais destaques positivos aqui, pessoal, foi por conta do maior volume operado, do reflexo do aumento da demanda doméstica e também global, por conta do ticket médio superior, vindos principalmente de um mix mais favorável de containers cheios, ok? Para Santos Brasil Logística agora, o crescimento foi por conta de um maior volume de containers armazenados. Para o terminal de veículos, o destaque fica para o melhor mix de veículos pesados e das renegociações contratuais, e para os terminais de líquidos, o destaque veio por conta de uma conquista de novos contratos e de uma maior conversão de contratos spotting para contratos de longo prazo. Perfeito? Esses resultados, pessoal, vêm auxiliando bastante o crescimento da empresa nesses últimos meses, tá? É uma empresa que vem crescendo aos poucos e ela vem fazendo investimentos estratégicos, onde o foco principal é maximizar a geração de valor dos ativos atuais para os acionistas. Seu capex, se a gente fazer uma comparação, ficou inferior, mas não é uma empresa que trabalha tão alavancada, tá? É importante destacar isso, ok, pessoal? Isso até vem auxiliando na entrega dos dividendos, onde já nós vamos conversar sobre esse potencial para 2025. Comentando sobre o potencial, pessoal, vamos conversar um pouco sobre as projeções e contextualização do mercado de container. Fazer um resumo simples aqui, comentando primeiramente sobre o cenário de projeções de capacidade no Porto de Santos. A gente percebe que as expansões contratadas vêm se estendendo e a perspectiva até 2040 é de um crescimento também. Um ponto para a gente destacar é que no cenário base da demanda, o Porto de Santos só vai alcançar 100% de ocupação em 2036. Ok? Nesse cenário, pessoal, as expansões já contratadas seriam suficientes para suprir a demanda pelos próximos 12 anos, então. Outro ponto para a gente destacar aqui também é que o patamar de crescimento base é o dobro do crescimento dos últimos 3 anos. Um outro ponto muito legal aqui, tá? Agora, pessoal, levando em conta alguns adensamentos possíveis aos terminais existentes, não haveria nenhuma restrição de capacidade no porto no período analisado, até 2040 no caso, ok? E agregando também agora a entrada de uma nova capacidade, durante os primeiros anos haveriam ociosidades aqui, por isso que o ideal seria o meio termo. Para a gente não estender muito essa parte, pessoal,
Agregando mais um ponto aqui, reparem que a empresa até 2031 elaborou já um programa de investimentos, de renovações, mantendo esse crescimento da empresa aqui. Ponto bem legal. A maior parte, pessoal, está exposta ao dólar, tá? É importante destacar isso também. Bom, pessoal, saindo dessa parte, a gente entra agora nas receitas e lucros da Santos Brasil. Reparem que vem crescendo bastante desde 2021. A partir do final de 2020, aliás, a gente vem enxergando esse crescimento nas receitas, fica nítido no seu gráfico anualizado. O seu lucro também vem demonstrando esse crescimento, tá? Um ponto bem legal, as margens vêm aumentando. Reparem aqui no gráfico analisado como é crescente. Sua margem líquida também demonstra isso. Um ponto bem legal aqui também, tá, pessoal? Isso faz preço. E agora a gente entra no seu dividend yield, onde a gente percebe que a empresa desde 2021 vem mantendo dividendos bem atrativos. Apesar de 2021 e 2023 ter ficado próximo a 4%, a gente percebe que nesse ano e no ano de 2022 ocorreram pagamentos bem acima de 6%. Aliás, 2024 pode ficar superior a 6% ainda, ok? Vejam que os dividendos pagos tiveram uma crescente já nesse ano de 2024 com relação a 2023, por exemplo. Um ponto bacana aqui é que o payout da empresa costuma ser acima de 50%, uma porcentagem ideal também, na minha opinião. Sobre os períodos de pagamentos agora, pessoal, se a gente levar em conta 2024 e 2023, a gente percebe que a Santos Brasil vem pagando dividendos 4 vezes ao ano, às vezes 5, como ano passado, mas o ideal aqui é a gente levar em conta umas 4 vezes, beleza? Um ponto que chama muita atenção. Comentando então sobre as projeções de preços aqui, a gente percebe que o valor intrínseco, o preço teto atual e também o projetivo estão um pouco mais caros, tá? Até por conta desse crescimento que a empresa teve nesses últimos meses. Mas tem um ponto aqui que pode favorecer: o crescimento do lucro nesses próximos meses, tá? Principalmente 2025, tema que já nós vamos conversar, e também o aumento do payout, onde iria favorecer o preço teto projetivo aqui. Então, um aumento no lucro nos próximos trimestres e um aumento no payout, esse preço teto projetivo tende a crescer, né? Essa margem tende a ficar mais reduzida e, quem sabe, ter uma elevação aqui caso o preço da Santos Brasil ter uma queda aqui. Consequentemente, pessoal, o LPA vai aumentar e, com isso, o valor intrínseco pode ter uma elevação também. Ok? Trazendo outras curiosidades aqui, a média de dividend yield não tem como a gente analisar. O número de pagamentos, igual eu trouxe para vocês, dá para a gente levar em conta 4 pagamentos e a porcentagem de crescimento de dividendos nesses últimos 10 anos, aliás, pegando 2020 e 2021, fica de 100%, tá? Importante levar em conta que não é 10 anos aqui. Sobre as projeções técnicas de STBP3, pessoal, a gente percebe que a ação não consegue ultrapassar as regiões, aliás, a região de 13 e 34. Chegou próximo a R$ 14,91 aqui e a R$ 14,31, mas não conseguiu concluir o mês nessa região. Percebam que desde abril de 24, os meses vêm terminando próximo a 13,34. Se os preços começarem a ter uma queda e ficar abaixo de 12,72, pode vir buscar os R$ 11,84. Abaixo disso, a gente pode buscar os 10,85 e mais abaixo os 9,89, R$ 10 praticamente, que fica bem parelho a média móvel dos preços dos últimos 20 meses, ok, pessoal? Caso a ação venha ter uma continuidade nessa tendência, pessoal, eu mantenho aqui ainda a projeção dos 14,31, 14,91 e 15,55, ok? Uma curiosidade aqui, pessoal, é que a ação ela vem trabalhando nesse canal de alta desde 2017. Então, você sabendo aportar nos momentos certos, você consegue ter uma rentabilidade bem interessante aqui, ok? Mas reparem que no longo prazo, o retorno costuma ser certeiro. Essa região entre os R$ 9,18 até a região aqui dos R$ 6,80, 6,82, pessoal, eu considero uma região que ficaria atrativo pelo valor intrínseco e também pelo preço teto, tá? Mas nesse caso eu não estou levando em consideração as perspectivas de crescimento do seu lucro, e sim os seus últimos 12 meses de lucro, beleza? Importante destacar isso, ok? Também ressalto aqui, não é recomendação de compra isso, tá, pessoal? É apenas um estudo se baseando pela minha opinião e minha análise. No seu gráfico semanal, pessoal, reparem que a ação vem caminhando de lado nessas últimas semanas, com altas e baixas, e como eu falei para vocês, a região dos 12,72 é muito importante. Ultrapassando ela, pode engatar uma baixa aqui. Bom, pessoal, comentando agora sobre os seus indicadores fundamentalistas aqui, reparem que a dívida líquida sobre EBITDA, pessoal, costuma ter aqui uma desalavancagem,
empresa não trabalha alavancada, um ponto bem legal aqui, tá? Isso abre margens para a empresa ser uma boa pagadora de dividendos, tá? Se a gente pegar agora o seu PL, a gente percebe que a empresa trabalha com um PL um pouco mais elevado, levando em conta desde 2021, por exemplo. Preço sobre receitas, pessoal, está bem elevado também aqui, analisando os últimos anos. O PVP do Santos Brasil também está um pouco elevado aqui, tá? A empresa trabalha com indicadores elevados, mas um indicador que está elevado é o ROI. Um ROI de quase 30%, bem interessante. E a sua margem EBITDA também vem crescendo. Um ponto também interessante aqui, tá? Hoje está a 50% aproximadamente. EV sobre EBITDA segue a 9, está acima de 6, que é uma média que eu costumo utilizar. E temos aqui o VPA, pessoal, que hoje vem crescendo de forma gradativa, junto com o LPA seguindo seus lucros, tá? O crescimento aqui no LPA é muito interessante. Sobre a comparação de rentabilidade agora, pessoal, se a gente pegar os últimos 2 anos e comparar com o índice Ibovespa e o CDI, a gente percebe que a Santos Brasil teve uma performance positiva. Demorou para ficar acima desses índices, até por conta do cenário daqui do Brasil, mas quando as coisas caminharam, a ação ultrapassou os 2 indicadores, tá? Tendo um retorno bem interessante aqui, próximo a 70%, 80%. Um gráfico interessante que eu gosto de analisar, pessoal, é o lucro versus a cotação também, que nesse caso praticamente está no seu valor justo, ok? E a Santos Brasil, pessoal, é uma empresa que vem crescendo bastante, você só precisa tomar cuidado para não comprar nos momentos errados, tá? Ela trabalha numa tendência de alta, conforme eu mostrei para vocês, e vem pagando um dividendo até que interessante, tá? Tem um potencial de crescimento muito interessante e temos também informações importantes que estão para acontecer. A Santos Brasil, ela pode pagar um dividendo maior em 2025, principalmente por conta da alta demanda do Porto de Santos e também da política de repasse. Além dessa situação, pessoal, a empresa pode pagar um dividendo muito acima de 2025 por conta da redução de capital que vai acontecer de 1,6 bilhões de reais agora no final do ano, tá? O valor vai ser repassado para os acionistas e além desse ponto, o Itaú BBA, pessoal, estima que a empresa pode repassar uma grande parcela do seu lucro líquido no formato de dividendos. Um dos motivos disso é por conta dos poucos projetos que demandam investimentos relevantes e, com isso, o melhor uso desse recurso é distribuir aos acionistas, tá? Diz o Blacks. Perfeito? As perspectivas, pessoal, para algumas casas de análises aqui também, é de que por conta o mercado de containers estar com uma demanda superior à oferta, podemos ver aqui um crescimento da empresa em 2025, ok? Fora esse ponto, em 2025 a empresa também vai conversar com uma das maiores companhias globais de container e logística marítima, onde o foco vai ser alguns reajustes de tarifas. Esses reajustes, pessoal, podem chegar a 30%. Isso pode favorecer a empresa também num longo prazo, beleza? Importante levar em conta isso. Para quem gosta de empresas pequenas que vêm tendo resultados interessantes, eu vou deixar aqui no lado uma análise que eu fiz do BMEB 4, onde a empresa também cresceu bastante nesses últimos meses. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço a todos e fui, pessoal.